Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o Robson, representante da Fagron, farmacêutico, super farmacêutico. Hoje nós vamos dar uma abordagem sobre clock e outros ativos. Então eu vou deixar tudo aqui para o nosso grande Robson explicar para a gente. Olá pessoal, bom dia, obrigado Elisângela por nos receber, o pessoal da Eficácia. A gente vai falar um pouquinho sobre dois ativos, e vamos entrar em alguns outros que a gente já trabalha no mercado, mas são lançamentos, que é o Clock e o BF7. Eu vou explicar um pouquinho para vocês qual que é o conceito do produto e como a gente pode colocar ele junto aos nossos prescritores. Então a Fagron, mais uma vez, trazendo ativos no mercado, que tem embasamento científico, que traz uma resposta nos protocolos médicos, valorizando o receituário e personalizando a medicina. Então vamos começar a falar um pouquinho de Clock, Elisângela. Muito obrigado. O Clock, gente, ele é um produto que a gente trouxe pensando no emagrecimento através do processo Brownie. Eu vou explicar para vocês, com o passar do treinamento, o que é o processo Brownie e por que esse produto ele traz um conceito diferente hoje no mercado. Na próxima tela, a gente fala um pouquinho sobre a ação do Clock na estratégia do emagrecimento, e a gente trouxe um conceito muito legal que é a irisina. A irisina é um hormônio que a gente já conhece, ele tem uma ação sobre o músculo, a gente chama ele de miocina. Nesse caso, a gente trouxe esse primeiro comentário sobre irisina porque é um hormônio que foi primeiramente descrito em 2012, e com o passar do tempo foi se estudando e foi entendendo qual que era a ação da irisina no nosso organismo. E aí aqui a gente mostra que uma das principais funções da irisina é o aumento da expressão de UCP1, ou seja, a termogenina. Esse mecanismo ele faz a conversão de um tecido branco para tecido bege, que é o efeito Brownie que eu vou explicar para vocês. Aqui embaixo a gente fala um pouquinho da irisina ser um hormônio produzido pela atividade física. Só que o que acontece? A atividade física hoje, para você desenvolver níveis de irisina circulante, você teria que fazer ela de uma forma intensa, todos os dias intensamente, o que não acontece com a maioria das pessoas. Ou nos países muito frios, a gente tem aí o índice de obesidade lá embaixo, porque o próprio corpo produz irisina. Então, nesse caso, é importante a gente entender que o significado da irisina está associado ao aumento de gasto de energia e também a redução do peso e da resistência insulínica, que eu vou explicar lá na frente. Então, quando a gente fala de irisina para algum médico, ele sabe que a única forma de se ter irisina circulante é na atividade física intensa ou em países muito frios, a temperatura também influencia. Aqui embaixo a gente mostra um esquema onde a irisina ela tem resultado no nosso organismo. Então, não só na perda de peso, mas em todos os sistemas a gente vê uma resposta interessante. Por exemplo, no rim a gente tem resposta no cérebro, a gente tem no pâncreas, a gente tem no fígado também, porém é um hormônio produzido pelo músculo e que no tecido adiposo a gente vai ter uma redução do peso, então a gente trabalha um acúmulo lipídico reduzido. Então, só para vocês entenderem, através do músculo a gente adquire irisina se for uma atividade física intensa. E aí nós trouxemos o conceito de Clock, que é um produto que vai trabalhar o aumento de UCP1 através da irisina. Então a gente associa irisina e efeito Brownie. O que é o efeito Brownie em si? O efeito Brownie é aquela conversão de gordura branca em gordura bege que foi ativada pela irisina, aumentando a expressão de UCP1, que é a termogenina que a gente está falando aqui. Então, a irisina, além disso, ela trabalha a sensibilidade à insulina, inflamação, homeostase da glicose, diminuição dos níveis de citocina. Então, a gente pode falar que é um anti-inflamatório. A irisina em si, ela tem uma ação no nosso organismo que é muito benéfica. Nesse slide, a gente mostra um pouquinho a diferença dos tecidos que a gente tem hoje, o marrom, o branco e o bege. Quando eu falo de tecido branco, é aquele tecido que armazena gordura. Então é um tecido que a gente não consegue perdê-lo fácil e por isso vai acumulando. E ele é um tecido pobre em mitocôndria. A mitocôndria ela tem uma função muito importante no nosso organismo, o tecido branco ele não tem.
No tecido marrom e no tecido bege, a gente já tem uma densidade mitocondrial maior. Então eu posso dizer que com a conversão do tecido branco para o bege, a gente tem uma biogênese mitocondrial. E isso traz, como ação primária, no tecido marrom a termogênese, né, no bege também, e no branco o armazenamento de energia. Então quer dizer que o tecido marrom e bege, a gordura ela não é armazenada, ela é dissipada em forma de calor. E é isso que o clock faz, ele converte o tecido branco em bege e o tecido bege a gente não armazena. Nessa próxima linha eu mostro um pouquinho disso para vocês entenderem, esse escurecimento de tecido, né, que é mediado pela função da erisina, que é o hormônio que eu acabei de falar para vocês esse tempo todo. Com isso, a gente tem uma redução do peso corporal e uma redução da resistência insulínica. Nessa outra lâmina, a gente vai mostrar um pouquinho os dois motivos de produzir erisina, né, que eu acabei de falar no início do treinamento. Ou na atividade física, ou no frio, a gente teria aí esse aumento dessa suplementação. O que é o clock, gente? O clock, ele é um ativo à base de alecrim, e de lírio de um dia. Então são dois fitoterápicos coprocessados, né? O Rosmarinus officinalis e o Hemerocalis fuiva. Quer dizer, dois fitoterápicos coprocessados numa dose aí de 500 a 1000 miligramas ao dia. Outro ponto importante é que ele é padronizado em ácido sólico. Então isso é muito legal, alguns médicos gostam dessa resposta. Esse esquema ele é bem interessante, né? O farmacêutico gosta muito, porque ele mostra o mecanismo de ação do produto. Então, quando a gente apresenta a lâmina para o médico, eu vou direto nessa parte, que é onde ele vai entender todo o conceito do clock em várias situações. Então, primeiro, ele aumenta 23% de erisina, e ele aumentou também, conforme os estudos, 8% de melatonina. Então, a melatonina, ela exerce uma atividade sobre a proteína termogenina. Tanto que a gente tem estudos hoje mostrando que os obesos, eles têm uma concentração de melatonina muito pequena. Então, expressa-se que a melatonina também trabalha ao CP1 para redução de peso. Então, aqui a gente tem erisina aumentando o CP1, melatonina aumentando o CP1. Descendo aqui, a gente tem efeito Brown, termogênese e emagrecimento. Então, desses pontos aqui principais, esses foram os dois marcadores que o clock conseguiu aumentar. E aí a gente trabalha com o clock outros dois receptores, que são o PGC1-alfa e o SIRT1. Esses dois receptores, eles têm influência muito grande na atividade física. Por quê? O PGC1 ele aumenta a oxigenação muscular, que é a mioglobina. E o SIRT1, ele aumenta a resistência da fibra do tipo 1, do tipo 2, desculpa, tipo 2A. Então, se a gente tem aqui oxigenação no tecido muscular e a gente tem resistência do músculo, o que vai acontecer? O paciente vai ter uma melhora da performance física, vai reduzir a fadiga. Então, esse cenário que a gente mostra aqui é muito favorável para os prescritores que querem trabalhar pacientes que já fazem uma atividade física, que querem perder peso pelo aumento da erisina e que precisam melhorar o sono pelo aumento da melatonina. Nesse perfil, a gente fala do ciclo circadiano também. Né? Então o clock ele vai regular todo o ciclo circadiano, trazendo para o paciente uma melhora no sono, uma redução da fome, né? Um melhor metabolismo e automaticamente uma redução do peso. Nessa outra lâmina, a gente vai dar aqui agora para vocês algumas evidências científicas. E a gente viu que os participantes que usaram 1000 miligramas ou 1500, quem usou 1000 teve a mesma resposta de quem usou 1500. Então a gente descarta essa dose alta. E aí, o que a gente viu nesse aumento? 23% dos níveis de irisina para quem recebeu 1000 miligramas por dia. Só que se a gente for pegar o papel da irisina na conversão de tecido branco para bege, isso é muito importante. Aqui aumentou 23% de irisina, mas qualquer concentração pequena de irisina que a gente consegue, através da ativação pelo clock, a gente já tem a conversão de tecido branco para bege. No estudo foram 1000 miligramas e a gente aumentou 23% de irisina. Aqui embaixo a gente mostra, né, que, de acordo com o estudo publicado, como eu tinha dito, né, pequenas quantidades já aumentam os níveis de CP1. Então a gente viu que os pacientes que usaram o clock tanto em jejum, né, quanto com alimento tiveram um aumento de irisina potencial. Então automaticamente aumentou o gasto energético, reduziu o peso e reduziu a resistência insulínica.
Na outra parte, a gente mostra que em 15,5% dos indivíduos com 28 dias, em 28 dias, eles perderam 15,5% de gordura. Então, é um gasto energético muito alto, se você for pensar. Quem usou 1000 miligramas, né? E a gente consegue ver isso aqui nesse gráfico. Não teve dieta durante o uso do produto, tá? Então, isso demonstra aí que a perda de peso é associada à erisina, tá bom? Aqui atrás a gente fica com as sugestões de forma. Pode ser utilizado 500 miligramas uma vez por dia ou pode ser utilizado junto com o Citrussin. O Citrussin, gente, ele é um ativo à base da laranja moro. Ele é padronizado a 3% de antocianina. Então é um produto que você pode usar junto pensando na redução da gordura abdominal, né, e o Clock pensando na gordura, na redução da gordura mesmo a nível organismo, tá? Aqui a gente fica com a questão da gordura abdominal. Então ele é uma opção muito legal para o emagrecimento, para melhorar o sono, para reduzir a ansiedade, para trabalhar o ciclo circadiano, né? E a gente fala do Clock aí como um regulador, né, desse ciclo todo que envolve o processo de emagrecimento. Ô Robson, fala pra gente um pouquinho sobre a questão da utilização das cápsulas vegetais nesses produtos, as vantagens que a gente tem dessa utilização. Então, Elisângela, a gente sempre sugere o uso de cápsulas vegetais justamente porque a gente sabe que hoje muitos pacientes eles têm algum tipo de reação às cápsulas gelatinosas, né, que são cápsulas que são feitas através de origem animal, né? Então, alguns prescritores preferem que as cápsulas vegetais elas sejam utilizadas para não atrapalhar nenhum processo, né, de metabolismo do produto e também por trazer o conforto no uso, né, pensando que a gente tem hoje várias outras sugestões no mercado. Então a cápsula gelatinosa, a cápsula vegetal a gente indica para todos os produtos por tratar também de um fitoterápico. É isso aí. Gente, mais alguma dúvida? Podem ficar à vontade aí para perguntar ao Robson. Robson, você acredita que o Clock, essa conversão da gordura, ela vai ser mais propriamente dita alcançada junto com o Citrussin ou pode ser somente sozinha? Então, com o Citrussin a gente tem, na verdade, um potencializador da tarefa de perda de peso, porque o próprio Citrussin, ele já reduz 50% de gordura abdominal, conforme os estudos mostraram. Então, se a gente quer trabalhar um gerenciamento de peso geral, se você coloca o Citrussin junto numa formulação com Clock, a resposta vai ser muito mais rápida. Então, hoje eu tenho muitos feedbacks de médicos que usam com Citrussin, mas tem a opção, por exemplo, de usar como metformina, por exemplo, para resistência insulínica. Tem muitos prescritores que prescrevem junto. Tem a opção de usar com outros fitoterápicos, né? Então a gente vai trabalhando aí, personalizando de acordo com a necessidade do paciente. Ok. Ô Robson, para alguns prescritores, mesmo após a gente apresentar a lâmina, não fica tão claro o motivo do produto chamar Clock. Fala disso pra gente. Muitos prescritores acham que Clock, né, significa relógio, mas na verdade ele tem origem, né, do gene Clock, que é o responsável por regular todo o ciclo circadiano, fome, sono, metabolismo, né? Então muitas vezes quando a gente fala do gene ou do produto, eles já ligam, alguns sim, outros não, mas a proposta é trazer um produto para melhorar o sono, reduzir a ansiedade, trabalhar a perda de peso, né? E automaticamente também com qualidade de vida, né? Junto com a atividade física. Então a gente linka isso com a necessidade dos pacientes de hoje. Mais alguma dúvida, gente? Robson, então, agradeço. Obrigada pela explicação. Gente, se houver mais alguma dúvida, pode mandar no nosso canal, @Universidade Eficácia, lá no Instagram. Robson, sua rede social aí. Robson.fagron, tá? Fico à disposição de vocês. E a lâmina também, que a gente apresentou aqui, vai estar disponível no canal. É só vocês aguardarem, tá? Obrigada. Sim, obrigado. Esse aqui vai ter outro.